Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo. Me chamo Nicolas Lemos do TVix. Vim aqui para apresentar para vocês o produto, né, conforme a ementa da disciplina de Ciência dos Materiais, apresentar o produto da caixa d'água, normalmente produzida com material plástico ou polietileno. Então, eu vou falar um pouco sobre o seu processamento, né, antes de mais nada, para a gente entender como ela é produzida. O processo de produção de caixas d'água é feito pelo processo de rotomoldagem. O que acontece? A rotomoldagem é um processo que consiste em colocar o material num molde, fazer ele girar e conforme é aquecido, o material, o produto, né, ele vai se encrostando em suas janelas do molde, né, em suas aberturas do molde, dentro do seu invólucro do molde, e dessa forma é feita uma peça. Daí, por que esse processo é ideal para a realização, né, de uma caixa d'água, por exemplo? É muito simples. Primeiro que a rotomoldagem, né, é ideal para processos de peças ocas, né, peças grandes, né, complexas, grandes, não complexas, mas sim com uma estrutura maior. Não que esse processo não pudesse ser feito, por exemplo, pelo processo de injeção, da injeção do produto num molde, onde ele vai se moldando, né? Teria essa possibilidade, só que o que acontece? A injeção precisa de uma máquina injetora, que é um processo mais avançado, um processo mais caro, além disso de moldes mais complexos, porque o molde para realizar uma caixa d'água teria que ser um molde grande, complexo e muito provavelmente muito mais caro. Poderia também ser feito pelo processo de extrusão, só que o que aconteceria? Teria que ser feito por um processo de extrusão, da criação de chapas com matriz, que é uma espécie de molde, uma matriz que fizesse chapas, e teria que ser feito um processo basicamente artesanal, né? Muita mão de obra, muito esforço, para unir isso daí e formar um produto, feito uma caixa d'água, no caso. Também teria processos como o de termoformagem, que também eu imagino que seja cabível, só que por o processo de termoformagem ser muito mais para coisa mais simples, né, que não tem muitos relevos e também que não pode criar também uma parte totalmente oca em cima, daí teria que ser feito dois processos, né? Um processo de uma parte superior, né? A parte de cima de uma termoformagem e também outro processo que seria só para a parte inclinada. Daí isso tornaria o processo muito complexo e, por causa disso, também muito caro. Além disso, é cabível dizer que a termoformagem reflete mais para materiais mais pequenos, para produtos mais pequenos, no caso. Sopro eu imagino que também poderia ser feito. Só que o que acontece também, pelo sopro necessitar de projetos previamente projetados, né, como a extrusão ou a injeção, teria que ser um processo muito mais caro, né? Porque daí teria que ter pelo menos dois moldes, um para injeção do material plástico para injetar e outro para soprar. E o que acontece nos materiais de sopro é que de peças maiores, peças mais complexas, não é bom ser projetado em projetos de sopro, justamente porque deixariam as paredes muito finas, eu imagino. E uma caixa d'água, por exemplo, ela precisa de paredes mais grossas, justamente para sustentar toda a água, sustentar tudo que está dentro da caixa d'água. Agora também, me aprofundando um pouco no processo da rotomoldagem, né? O processo da rotomoldagem ele segue princípios simples. Primeiro é carregado um material dentro de um molde de rotomoldagem. Carregado ele tem que ser em pó, porque daí ele adere melhor às paredes internas do molde da rotomoldagem. O molde já tem que estar aquecido ou aquecendo, né, para o material entrar dentro do molde, porque daí quando o material entra dentro do molde, acontece a chave que é da rotomoldagem, a chave que é justamente ele girar, que é rotar, né? Seria justamente por causa desse nome, que seria um giro biaxial, que se assemelha, de certa forma, ao símbolo do infinito, né? Quando a gente reproduz assim, que enquanto é aquecido, o material vai girando, 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 justamente para ele aderir nas paredes de dentro do molde, e por causa disso, ele ser feito, né? Desenvolvido. Então tem essa etapa de carregamento, depois vem essa etapa mais de aquecimento, enquanto é girado. Depois disso, é diminuída a temperatura e já vai previamente realizando uma espécie de resfriamento antes de poder tirar a peça, né? Porque caso já tirar essa peça quente, teria risco de empenamento, por exemplo, porque daí a peça iria contrair, né?
as cadeias iam contrair e daí as paredes da caixa d'água muito provavelmente teriam uma concavidade, por exemplo. Então, daí depois desse processo, né, é feito esse resfriamento e depois é retirado a peça da máquina, a peça do molde, e daí tem que ser recortado, né, rebarbeados caso tiver alguma rebarba. E nas primeiras peças tem que fazer um teste do processo, né, para verificar se não tem muitas bolhas internas, que tem que ter uma certa quantidade de bolhas para o material ser considerado bom, porque geralmente quando não tem essas bolhas ou o material está queimado ou tem peças falhadas, e também não pode ter muitas bolhas, né, justamente porque daí pode comprometer o produto. Agora dando continuidade mais no sentido de falar sobre o material, por que que eles escolhem um material de plástico, né, e não um metal, por exemplo, ou uma cerâmica? Primeiro por uma questão de preço, né? Que uma caixa d'água tem que ter em todas as casas, na teoria teria que ter em todas as casas, e por causa disso teria que ser um processo barato, porque metais ou própria cerâmica tornaria o processo muito caro. Seria um material com características mais aprimoradas, se por assim dizer, e por causa disso eles optam por plástico. No sentido de plástico, eu me refiro mais ao polietileno, porque é o que é normalmente utilizado nessas produções de rotomoldagem e nas produções de caixa d'água, né? Mas por que que é escolhido especificamente o material de polietileno? Primeiro que ele é um material barato. Tem vários tipos de polietileno, mas geralmente eles escolhem o de baixa densidade. É um material semicristalino, ou seja, material semicristalino significa que ele tem a cadeia organizada. Ou seja, a sua cadeia é não necessariamente linear, né? Mas ela tem uma certa estrutura organizada, ao contrário de materiais, por exemplo, amorfos. Materiais amorfos, eles têm mais ramificações na cadeia, que seriam mais ou menos parecido com isso, que seriam mais desorganizados, né? E por causa disso, eles seriam também transparentes, né? Que por causa disso, né? Por causa das cadeias dos materiais, eles têm espaços vazios por causa das suas ramificações. E dentro desses espaços vazios passa a luz. E por causa disso tem a transparência. Mas no caso de materiais como polietileno, eles não são amorfos, né? Eles têm suas partes amorfas, porque é um material semicristalino, ele tem partes organizadas e partes desorganizadas. Mas por causa dessas partes organizadas, é por isso que normalmente uma caixa d'água não é transparente. Ela tem as características de cores convencionais, ela pode adquirir cores, né? Além disso, o polietileno apresenta características de material que podem ser propriedades que foram, por causa disso, foram escolhidas para ser ideais para uma caixa d'água. Por exemplo, o polietileno tem muita resistência à corrosão, que isso evitaria, por exemplo, a contaminação. E daí, por se tratar de algo que é consumido, né, que nós não consumimos, o que tem dentro da caixa d'água, tem que ter essa espécie de controle, né? Além disso, não são só coisas boas que são levadas com a escolha do polietileno. Como, por exemplo, o, o polietileno ele é permeável à luz do sol, o que pode acabar gerando algas, né, na caixa d'água. Por isso que algumas vezes seria necessário limpar a caixa d'água, justamente para evitar o consumo inadequado d'água. Vale ressaltar que dentro dessa produção, né, dentro da produção da rotomoldagem, o polietileno não é colocado virgem, necessariamente. É colocado junto com aditivações, como por exemplo, aditivação para resistência a raios UV, né, que seria necessário, porque muitas caixas d'água ficam expostas, né, então ele precisa dessa resistência para que não ocorra, né, desgaste, né, do material, da peça, e que daí não acabe gerando alguma espécie de sujeira ou contaminação para nós, né, porque é algo ligado totalmente ao nosso consumo. Mas eu acho que o maior diferencial, né, do polietileno em relação a esses outros materiais é que ele acaba sendo um material barato, muito leve, né, que por ser um plástico ele acaba sendo muito leve, então é de fácil manuseio, fácil transporte, e é por isso que essa é a escolha do material. A escolha do material diz respeito à sua leveza, às suas propriedades e também, né, às suas características, né, como por exemplo ele não ser transparente, ou também ele ter essa resistência à corrosão. Então, isso que descreve a escolha do material.
para esse processo, né, da caixa d'água. Ressaltando aqui umas características do polietileno, é que ele é produzido, né, através da polimerização do monômero de etileno, de monômeros de etileno, né. Além disso, pode-se dizer que ele é produzido pelo processo de poliadição. Daí o que acontece, né? Esse processo da poliadição, ele consiste em 3 etapas muito simples: a iniciação, a propagação e a terminação. A iniciação diz respeito a você quebrar, né, romper uma ligação de um iniciador, e daí esse iniciador vai ficar ativado. Esse iniciador ativado vai ser acoplado, unido a um monômero de etileno. Daí esse monômero de etileno vai ficar ativado. Quando isso acontece, né, como a gente sabe, o material polimérico, os materiais poliméricos são compostos por macromoléculas, então é unido diversas cadeias a essa ativação, né? Eles são unidos, e daí o material no final, né, o monômero do final, que vai ficar ativado. Depois, para finalizar esse processo, é feito a terminação. Que a terminação é você pegar parte do iniciador, né, que foi o que começou toda essa cadeia, e utilizá-la para finalizar a cadeia. É como se tu pegasse uma parte que foi ativada para o começo, para começar todo esse processo, e a outra parte para colocar no final, né? E conseguir finalizar todo esse processo da polimerização, nesse caso do polietileno. Vale também ressaltar que o polietileno é um material termoplástico, ou seja, ele pode ser reprocessado, né, refabricado, ele pode ocorrer um processo de reciclagem desse material. Agora, dando fim a esse vídeo, né, esse trabalho que diz respeito à fabricação de caixas d'água com o material do polietileno, eu gostaria de finalizar agradecendo o professor primeiro pela oportunidade, agradecer também aos colegas que cursaram essa cadeira junto comigo, né, e com meus demais outros colegas. Queria também agradecer a quem pôde ver o vídeo até o final, né, quem se interessou pelo processo e quem pôde visualizar. Muito obrigado por tudo, e como a princípio esse é para ser o trabalho final, né, o trabalho de conclusão dessa cadeira, eu gostaria só de desejar um ótimo ano novo, um Feliz Natal, e tchau, tchau, até ano que vem.